Olá, você do blog Pensando Bem, obrigado pela audiência, você que acompanha a gente. Nós voltamos hoje com mais um dos vídeos de tutorial sobre o Google Formulários que nós viemos utilizando aí na nossa escola para desenvolver o projeto que se chama Aprendizagem e Inclusão Digital. E a nossa base para desenvolver esse projeto foi o Google Formulários. Então, nós já colocamos alguns vídeos falando sobre o projeto, apresentando o projeto. Tem uma playlist aqui no nosso canal. Logo mais acredito que vai ter uma playlist também no canal do professor Gustavo. E hoje eu venho aqui para fazer com vocês mais um tutorial básico e rápido. Depois dos primeiros passos, onde eu já mostrei aqui o ambiente, certo? Esse aqui já é a atividade tutorial que a gente iniciou. Aqui o meu Drive, certo? Professor Bruno, a pastinha básica aqui. Aqui a atividade tutorial que nós vamos fazer agora. E essa aqui é a nossa atividade. Daqui a pouco, lá na frente, ela vai ser uma atividade completa, uma atividade pronta para os seus alunos fazerem, para você desenvolver lá na sua sala de informática, utilizando o Wi-Fi da escola, se tiver, tomara que tenha, enfim. Então vamos lá? Vamos ver como é que faz para colocar uma pergunta nesse formulário. Isso aqui é um formulário em branco, tá certo? Vou até mudar aqui o título dele. A gente vai utilizar atividade. Opa, vamos lá. Atividade de história. Vamos falar sobre a Grécia, tá bom? E hoje nós vamos ver aqui como adicionar perguntas a esse formulário. Esse formulário está quase em branco, nós só mudamos o título dele aqui. E para adicionar uma pergunta, nós vamos fazer o quê? Adicionar um outro quadrinho desse aqui. Cada quadrinho desse você vai usar para colocar uma pergunta, um texto, enfim, o que você desejar e precisar. Então aqui a gente adiciona, ó, nós temos essa barrinha aqui, lateral, que nos dá algumas opções. E nós vamos nos utilizar dessa aqui, ó, adicionar seção. Dei um clique aqui, ele já adicionou uma seção de título. Como eu não quero que apareça seção sem título, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso, essa seção sem título, tá bom? E nós vamos aqui dentro dessa seção nova fazer isso aqui, ó, vir nesse botãozinho de mais aqui e adicionar uma pergunta. Opa, já adicionei uma pergunta aqui. Olha que maravilha, tá? E aí é muito fácil. Na maioria das vezes a gente usa essas questões de múltipla escolha, mas ele permite também que nós nos utilizemos aqui no caso de questões de resposta curta ou parágrafo também. Então dá para trabalhar com questão dissertativa também, dá para usar imagem, muita coisa. Então, para adicionar a pergunta, você clica aqui em pergunta. No nosso caso nós vamos iniciar aqui, a pergunta é a 01. E vamos falar um pouquinho sobre, no caso aqui, Esparta. Segundo o que foi visto em aula, podemos dizer que a educação espartana era, na verdade vamos deixar aqui, educação espartana. Então nós temos o enunciado, tá? Uma questão simples, questão de sexto ano, tá bom? E aí vamos iniciar aqui pelas opções, tá certo? Eu geralmente coloco a primeira, já coloco a alternativa certa e depois completo com outras alternativas que não são as corretas. Então vamos dizer que no caso aqui a minha alternativa correta vai ser a B. Então já começo colocando aqui B e já falo sobre a educação em Esparta, tá bom? A educação espartana era rígida e militarizada, certo? Então essa vai ser a nossa questão correta. Quando eu apertar a setinha para baixo, ele já vai me permitir adicionar outras alternativas. Então aqui no caso eu já vou colocar C. Era como em Tebas. Era como em Tebas? Não sei. Era como em Tebas? Talvez. Acho que não. Era voltada para a cultura e as artes. Será? Voltada para a cultura e as artes. E vou colocar aqui uma alternativa A, já que nós começamos pela B. Era
como a educação ateniense, certo? Bem dizer, uma alternativa muito parecida, com essa alternativa de cima aqui. E aí, essa alternativa que é a A, eu vou arrastar ela aqui para cima da alternativa B. Então, eu tenho aí a primeira questão, certo? É muito simples. Ele tem um editor, é um mini Word, vamos dizer assim, né? E permite que nós façamos a edição das questões. Esse é o modo básico de fazer uma pergunta. No próximo tutorial a gente vai dar uma incrementadinha, tá certo? E no próximo mais uma incrementadinha, e no próximo mais uma incrementadinha. E sempre assim. Depois a gente vai ver como coloca a pontuação, como que o Google vai ler isso, para que a gente possa ter a prova pronta, para depois enviar para os alunos depois de feita, com as respostas certas, erradas, enfim, tá certo? Valeu, obrigado.